Então fala você ligado aqui no canal, eu sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se, lembrando que é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição, então você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aqui embaixo a tua inscrição, reforça aqui embaixo o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos, copia o link do vídeo aqui, compartilha em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal Vasco Connection, deixa essa moral aí. Aqui, gente, quero falar sobre essa situação envolvendo Dimitri Payet, reforços, situação Fábio Carille e muito mais. Essa situação envolvendo o Payet, ela realmente é muito grave, muito séria, isso é muito sério, só que cabe à polícia e à diretoria do Vasco resolver. Porque é um assunto pessoal do jogador. Porque é um assunto que não é assunto para canal, aqui vamos falar de jogo, de bola, de campo. Tá certo, é jogador do Vasco, pertence ao Vasco, é uma polêmica muito grande. Agora, eu acho que cabe à polícia, que é o que tem competência para resolver tal coisa, Polícia do Paraná, polícia aqui do Rio de Janeiro, a diretoria do Vasco vai sentar com o jogador, essa informação que eu recebi ontem, para conversar sobre o caso também, mas é uma questão interna, repetindo, porque é uma questão da vida pessoal do jogador, não o jogador em campo. Se eu for fazer uma análise do Payet em campo aqui, ele jogou 3 vezes com a camisa do Vasco. Jogou. Então, assim, eu acho que é caso, sim, de demissão, só que ele tem contrato com o Vasco só até dia 30 de junho, então eu acho que vai fazer bem para todo mundo esse término de contrato do Dimitri Payet com o Vasco, que o Vasco se livra do jogador, se livra desse salário de 1,5 milhão também, além de não jogar, está envolvido em polêmica, ou se envolvendo em polêmica, então complica ainda mais a vida do jogador, a permanência do jogador, na verdade, com a camisa do Vasco. Aí eu falo independente do salário, acho que o Vasco tem que usar a janela do meio do ano, a janela de julho, para buscar outro jogador, enfim, grande, né, para estar atuando com a camisa do Vasco. Eu falei aqui do Di Maria, eu falo aqui sobre o Di Maria porque é um jogador que é um desejo aqui do Ferrari, é um jogador que é um desejo da torcida do Vasco, é um nome gigante, né, do futebol, então, assim, é mundialmente conhecido também, e tá aí, tá dando sopa aí, não é uma contratação hoje, nesse momento, é uma contratação muito cara, tá, mas não é tão difícil, assim, contratar nesse momento de Maria. Então, eu acho que, tô falando que a diretoria tá negociando com o Di Maria não, tá, gente, tô deixando bem claro aqui que é um desejo do Eduardo Ferrari. Eu acho que o Vasco deveria correr atrás de um jogador desse porte, porém, se livrar, sim, do Dimitri Payet, que além, vou repetir aqui, além, né, do campo, que não vem jogando e tudo mais, vem se envolvendo em polêmicas graves, né, assim, o Vasco é um clube, enfim, cristão, vocês sabem disso, então, eu acho que é um combustível a mais para o Vasco estar resolvendo a situação envolvendo o Dimitri Payet. Sobre o técnico Fábio Carille, gente, ontem eu vi um comentário no Sport TV, eu não lembro quem fez aqui o comentário, falando sobre o Dimitri Payet, né, que lá no Santos também saía correndo debaixo de vaias da torcida, porque a torcida não aceitava o salário o estilo de jogo dele, o comportamento dele em campo e tudo mais. Beleza, no Vasco está acontecendo a mesma coisa logo no início do trabalho do Dimitri, ó, do Fábio Carille, perdão. Então, assim, ele saiu de campo correndo após a vitória do Vasco para cima do Puerto Cabello. E assim, mas o que mais chama atenção, claro, é o campo e bola. O Vasco não tem desempenho, o Vasco não tem jogadas ensaiadas, o Vasco não tem transição, o Vasco não tem jogadas assim. Você olha, ó, o treinador tá treinando mesmo a equipe, ele tá organizando o time em campo. Não tem. Vai muito pelo talento dos jogadores, né? Coutinho, Piton, Verratti, enfim, jogadores estão decidindo os jogos, o talento desses jogadores. Não o técnico conseguindo, na questão tática do time, entregar um time intenso dentro de campo. Aí ele saiu debaixo de vai, saiu correndo do campo, mais uma vez, é uma situação realmente constrangedora, a torcida vaiando bastante depois de Vasco ter vencido o jogo e tudo mais. E aí o que chama atenção aqui é quando o Fábio Carille vai para a coletiva de imprensa e pede paciência para a torcida, fala que a torcida não tem que vaiar, eu acho que ele realmente, esse rapaz precisa realmente, né, se mancar, porque pedir paciência para a torcida do Vasco, Vasco não jogando nada, ele realmente precisa
prestar atenção na fala dele. E aí, numa pergunta do meu amigo Lineker Beyond, um abraço pro Lineker, que perguntou se ele... E aí, você acha que o Vasco precisa de mais reforços daqui para frente? Ele disse que não. Aí eu falei, opa, a situação dele é mais grave do que eu pensava. Bem grave. Quando ele fala que o Vasco não precisa de reforços, o time do Vasco é bom, não estou dizendo aqui que o Vasco é ruim. Agora, o Vasco precisa montar um elenco. É claro que o Vasco precisa se reforçar ainda mais. Todo mundo sabe disso, a diretoria sabe disso. E aí ele mete aquela marra, complica ainda mais a situação dele. E independente do resultado contra amanhã, né, contra o Sport, eu acho o seguinte, sou da seguinte opinião. Acho que a demissão do Carille está na mesa, sim. Eu acho que o desempenho teria que ser absurdamente bom para isso não acontecer, a demissão, porque do jeito que está, a vaca já foi pro brejo. Eu acho que a diretoria está postergando a demissão do Fábio Carille. Eu acho que é uma situação grave, porque você tem que, além da demissão, você precisa ir no mercado encontrar um outro nome, Fernando Diniz, Dorival Júnior, Jorginho, Tite, sei lá. Eu acho que o Vasco precisa de um nome firme, grande. Eu acho que o Vasco precisa de um treinador realmente, né, eu acho que o Dorival Júnior dessa lista é o melhor. Dá padrão de jogo rápido pro time, já conhece o Vasco, tem 2 passagens pelo Vasco, né, eu acho que é o melhor. Mas os outros também são bons e importantes no cenário nacional e mundial, que temos técnicos mundialmente conhecidos também. Então, é uma situação grave aí envolvendo o Fábio Carille também. Grave porque, eu vou repetir aqui, porque postergar uma demissão dessa, de um técnico, início de temporada, o Vasco ainda está disputando 3 competições importantes na temporada, é complicado, tá? É complicado. Falando aqui em jogo, amanhã vocês sabem que o Vasco enfrenta a equipe do Sport pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro em São Januário, jogo com transmissão aqui do canal, tá, gente? Jogo com transmissão aqui no canal, direto de São Januário, então você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aí a tua inscrição, reforça o teu like. Vamos bater recorde de like nesse vídeo aqui? Chegou agora? Sobe o like aí, pelo menos 3 mil likes nesse vídeo aqui. Vamos pra cima, deixa essa moral aí, cola o like aí, deixa essa moral. Então assim, reforça a tua inscrição. Gente, amanhã 2 reforços para esse jogo, né? Um jogo importante do Vasco em São Januário contra a equipe do Sport. Coutinho, né, treinou normalmente e Adson também treinou e não serão problemas, né, para esse jogo contra a equipe do Sport amanhã em São Januário. Então são jogadores importantes, jogadores, na minha opinião, o Adson ainda não está no time titular, mas é jogador titular, assim como o Coutinho, que é um cracaço. Eu disse que vai decidir vários jogos, já está decidindo, né? Tem jogado demais, está jogando demais o Felipe Coutinho. E eu tenho certeza que vai ajudar demais o Vasco nessa temporada 2025, tá certo? Então, 2 reforços importantes. Deixa eu falar aqui também sobre mais um reforço, né? Que o Vasco pode aí, o último reforço da janela. Porque temos a janela doméstica ainda funcionando, aberta, e o Vasco, além das demissões, né, de jogadores como Alex Teixeira, Capasso, Sforza, Souza, entre outros jogadores, Jean Davi, né, o Vasco vai precisar se livrar, Dimitri Payet, o Vasco vai precisar se livrar desses jogadores para abrir espaço na folha, o Vasco vai precisar fazer uma demissão geral, uma limpa geral no elenco. Vai precisar também contratar jogador para o elenco. Apareceu no último momento, no último instante, o nome do Matheus Moraes, né, que teria também interesse do Corinthians. Matheus Moraes, um atacante de 24 anos, um jogador de muita força física. Não conheço bem o atleta para falar, é bom jogador, joga demais. Não vou ficar afirmando isso aqui porque seria uma aposta. Acho também, gente, que o Vasco tem que apostar em alguns nomes. Acho também que o Vasco tem que ir no mercado buscar e fazer algumas apostas, sim. É normal. Aposta na base e aposta em jogadores com destaque no cenário nacional, né? Joga numa equipe menor, de menor expressão, mas tem se destacado. Então, o Vasco pode sim fazer investimentos nesse tipo de jogador, mas tem que contratar jogador grande também. Tem que contratar jogador experiente também, né? Na minha opinião. Mas tá aí. Seria aí a última contratação do Vasco na janela. Um outro assunto importante aqui envolvendo o Maracanã, tá? Informação de momento é que o Vasco tem um contrato assinado, o Vasco vai fazer 19 jogos do Maracanã até 2026. Houve uma reunião
entre as diretorias do Vasco, Fluminense e Flamengo para realmente finalizar esse acordo. O que está acontecendo é o seguinte: Flamengo e Fluminense sabem que o Vasco tem direito de jogar no Maracanã. Vou repetir isso aqui, eles sabem. E não fazer um acordo com o Vasco seria, de certa forma, uma burrice dos dois clubes. Porque o Vasco vai para a justiça, ganha na justiça e joga no Maracanã. Então, acho que a melhor decisão, ela parte ali de uma reunião, de um acordo. Maracanã é bem público, Maracanã é da população carioca, estou repetindo isso aqui porque é verdade, né? Então, eu acho que o acordo é sempre muito, muito bom para as partes, tá certo? Então, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. A informação é que o Vasco assinou um contrato com o consórcio, então, Vasco mais um aí para ajudar também nas despesas do Maracanã, que não são despesas baratas, não. São despesas caras. Maracanã ficou abandonado por muito tempo, mas Maracanã sempre foi aquela mina de ouro, né? Aqui do Rio de Janeiro, os clubes sabem disso, né? Então, o Vasco prevê um faturamento aí de cerca de 19 milhões de reais até 2026. Só para você ter noção aí da situação envolvendo o Maracanã. E para fechar aqui o vídeo, ontem saiu uma informação que o Santos ainda deve cerca de 7 milhões para o Vasco, né? Pelo lateral direito Natan. Alguém lembra aí do Natan? Lembro do Natan jogando na base do Vasco, cobri base aqui, jogos do Natan. Então, o Natan era um jogador do Vasco, o Santos contratou, o jogador foi para Portugal, depois o Santos contratou e assumiu a dívida, enfim, que o Porto tinha com o Vasco e, enfim, não pagou o Vasco. Então, o Vasco, por exemplo, o Vasco poderia ir na FIFA e solicitar um transfer ban para estar forçando o Santos a pagar, né, a dívida. O Vasco não fez ainda isso, porque eu tenho certeza de uma coisa aqui: se o Vasco tivesse devendo o Santos, eles já teriam feito tal coisa. Eles já teriam ido, vou na FIFA, vou solicitar, vou ferrar com o Vasco, mas vou receber. É assim que funciona. Aí o Vasco fica dando de bonzinho, não tem que ser bonzinho com ninguém, não. Tem que pegar firme, tem que cobrar, tem que botar o pau na mesa, porque o Santos precisa pagar o Vasco. Repetindo aqui, ninguém tem peninha do Vasco. O Vasco também tem que ficar tendo peninha de ninguém, não. O Vasco precisa de dinheiro, é uma grana que pertence ao Vasco, e ponto. E ponto. Sem história. Tá certo? Gente, é isso. Daqui a pouco eu volto. Hoje com live aqui no canal, tá? Com novidades, tá? É importante. Temos aqui embaixo um link da Inplay, tá? Não é casa de apostas, deixando bem claro aqui, é o link da Inplay, para você estar se cadastrando. Vamos começar a divulgar aqui. É um novo parceiro aqui do canal, Vasco Connection. Então vou deixar aqui no comentário fixado desse vídeo o link da Inplay para você estar se inscrevendo. Você ganha bônus, enfim, bônus já no momento da sua inscrição, no momento enfim, vale demais, vale a pena. Então, é o primeiro vídeo aqui, depois eu vou contar detalhes, tem lives ao vivo aqui falando da Inplay, vale a pena demais, mas, você que tá chegando agora, pô, Eduardo, eu quero conhecer a Inplay, como é que funciona, não é casa de apostas e tudo mais, não. Você já chega lá, no momento da sua inscrição, você já ganha um super bônus, tá, de 500 reais para você estar se divertindo, e não é casa de apostas, tá certo? Podem confiar, podem conferir aqui, tá? Zero depósito, tá? É só para você estar realmente se inscrevendo. Então, vale muito a pena. E repetindo aqui, o link da Inplay está fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo, beleza? Então, vai lá, confere que vale a pena a sua inscrição na Inplay também. Depois eu passo o número de contato aqui para você estar compartilhando a sua inscrição na Inplay, que vale demais, e eu tenho certeza que vale a pena. Valeu? Então é isso, volto a qualquer momento com essas e outras informações do nosso Vasco. Mais uma vez eu peço, fique de fora não, faça aqui embaixo a tua inscrição, faça aqui embaixo o teu like, e vamos partir para cima, porque isso aqui, gente, isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.